Olá, meus amores. Estamos aqui para nossa aula de redação. Que Deus abençoe o nosso dia com a nossa saúde preservada, que é tudo de bom, não é? Estarmos bem, nos sentindo bem. E vamos iniciar nesse bem-estar de hoje a nossa aula de redação, não é? Vamos lá com o nosso material aí, o seu caderno de redação. E na aula passada foi pedido para você, sugerido para você colar uma notícia. Nós estudamos notícia, que é um texto jornalístico, né, que passa em jornais, em revistas. Nós vimos os elementos da notícia, esse gênero textual. E foi pedido, você fez uma notícia, colocou uma notícia no seu caderno, escreveu. Depois eu sugeri para você colar uma notícia. Espero que você tenha conseguido colar no seu caderno de redação essa notícia para você ler e verificar todos aqueles elementos, né, que estudamos na notícia. A manchete, se ela foi bem adequada, se chamou a atenção, e também os elementos, o que, quando, onde, com quem aconteceu, né, o fato. E estudamos isso durante algumas semanas. Hoje nós vamos passar para outro gênero textual bem fácil também, que é esse, carta pessoal. Muito bem, vamos iniciar agora na nossa aula de hoje falar sobre carta pessoal, como fazer uma carta. Se você lembrou de outra série, que você já viu esse tipo de texto, né, e escreveu, essa aula aqui vai servir agora de uma grande revisão. Se você ainda não viu, é de você prestar bastante atenção, porque vai ser de muito aprendizado para você. Vamos lá iniciar? Então, hoje vamos aprender o gênero carta. Primeiro, existe vários tipos de carta. A que nós vamos falar hoje é sobre carta pessoal. O que é uma carta pessoal? É um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito usado na sociedade. Ele é antigo, nesse gênero textual, carta. Muitas pessoas, quando não se tinha internet, né, um computador, não existia e-mails, essa parte tecnológica, usava sim folha, caneta, escrevia sua cartinha para o seu parente que estava em outro estado, em outra cidade, escrevia contando as novidades e colocava dentro do envelope e até os correios, colocava o celular e enviava a carta. E a carta chegava dias depois no destino dela. Hoje é mais fácil. Hoje nós temos também outro tipo de carta, chamada e-mail. Vamos agora começar com carta pessoal. Cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Nós vivemos em sociedade, nós temos amigos, parentes que estão longe, né, do nosso convívio, bate a saudade, queremos saber como ele está, e aí vem o quê? A carta. Eu quero conversar mais um pouquinho, nós sabemos que podemos usar um celular, né, um WhatsApp. Hoje está assim, essa comunicação bem mais fácil, mas também a carta é um dos meios da comunicação, né, de você se comunicar com uma pessoa que está distante de você e você quer saber notícias dela. Vamos prosseguir agora as características da carta pessoal. A linguagem utilizada na carta pessoal é de acordo com o nível de intimidade que eu tenho com a pessoa que eu quero mandar aquela carta. O estabelecimento está estabelecido entre o remetente e o destinatário. Agora, quem é o remetente? O remetente é quem está escrevendo a carta. Se eu estou escrevendo a carta ou você está escrevendo a carta, você é um remetente. Um remetente. Destinatário é para onde, para quem? Quem é que vai receber a carta? É o destinatário, é a pessoa que você vai enviar aquela carta. Podendo ser mais formal, dependendo da pessoa. Se você vai escrever para uma professora, se você vai escrever para um tio,
certo? Ou informal, dependendo do seu grau de intimidade que você tem com a outra pessoa. No caso de uma carta escrita para um amigo, por exemplo, há uma aproximação maior, podendo ocorrer até a utilização de brincadeiras, apelidos que aquela pessoa tem. Mas se eu for escrever para um diretor de uma escola, aí sim eu vou já utilizar uma linguagem mais formal, ok? O que é que tem em uma carta? Quais são os elementos de uma carta? Como eu organizo a carta? Primeiro, o local e data. O local é a cidade que eu estou, que você mora, a pessoa que está escrevendo. A data é a data que você está escrevendo aquela carta. Então, local e data devem ser colocados no início da carta, normalmente do lado esquerdo da sua folha que você está escrevendo, ok? O vocativo, você lembra que é o vocativo, que é aquele chamamento, aquele chamado que a gente utiliza? Essa aula aqui houve de português, não é? Que nós aprendemos o que é o vocativo. O vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de palavras de cortesia, como, por exemplo, querido amigo, querida amiga, não é? Meu caro, e outros mais que você quiser colocar ali ao iniciar a sua carta. O vocativo pode até mesmo ser um apelido, dependendo de quê, que eu falei para você, conforme o grau de intimidade que eu tenho com aquela pessoa, entre as pessoas que estão se correspondendo. Eu posso utilizar um apelido que ele tem, ok? Tudo isso aí depende de para quem eu estou escrevendo a carta. Depois que você fez local e data, colocou aquela saudação, né, aquele vocativo, você inicia o texto. O que é o texto? Nessa parte da carta, o remetente, que é a pessoa que está escrevendo, trata do assunto de sua carta. Por que ela está, qual é o motivo que ela está escrevendo para aquela pessoa, abordando as ideias principais do que deseja se comunicar, saber notícia, ok? Depois que você já colocou tudo que lhe interessa na carta, perguntou como é que a pessoa está, deu notícias suas, vem a despedida. Pode variar também de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas envolvidas, podendo ser formal ou informal, né? O cortês você que escolhe, dependendo do seu grau de intimidade com a pessoa. E por último, a assinatura. Na assinatura constará apenas o nome do remetente, o seu primeiro nome. Não precisa colocar o segundo, não tem necessidade. Mas vamos agora, depois você dá uma olhadinha aqui nos elementos da carta novamente, e agora vamos ver esses elementos em algumas cartas aqui que eu coloquei para você. Somente para você visualizar, se você conseguir ler, seria bem melhor. Olha aí a primeira carta, nós temos aí o local, não é? O local é a cidade que a pessoa mora. Aí, no caso, depois vem a data do dia que a pessoa colocou, até o ano. Aí vem aquela saudação, aquele vocativo que eu falei para você, ó. Cara Ana Júlia. Pronto, isso aí é o vocativo. Note, cara Ana Júlia. Então a pessoa tem uma certa intimidade, é uma amiga. Depois vem o texto, ó, organizado em parágrafos. Quer ver? Dê uma olhadinha aí, ó. Todo organizado. Olá, espero que essa carta encontre você bem, feliz. Aí ela vai começando aí a falar, certo? Depois vem a despedida, ó. Ela diz até mais, um abraço da sua amiga Silmara. Pronto, bom? E aí ela colocou o nome dela. Então, a Ana Júlia, no caso, é o destinatário, né? A pessoa para a qual vai ler a carta vai, e a Silmara é a remetente que está escrevendo a carta. Muito bem? Vamos para a próxima agora. A carta, novamente, aí eu coloquei. Se você tiver a oportunidade assim, de prestar mais atenção agora, seria bem melhor. Para você ver novamente aí, é uma carta bem menor, certo? Mas tem aí o local e data, tem o vocativo, que é a saudação, tem o assunto da carta, tem a despedida e a assinatura. Tá vendo? Ó, beijos, Karina. Então, dê mais uma olhadinha, uma leitura nessa daqui. E por último, aqui nós temos outra carta novamente, um pouco mais longa, certo? Mas também com os mesmos elementos, local e data, a saudação, que é o vocativo, o assunto da carta organizado em parágrafos, as margens aí bem bonitinha,
depois a despedida, que ela se despediu, ó, um abraço, não, um abração, Rita, e colocou o nome dela. Pronto, baseado assim na aula de hoje, nós vamos também ver aqui o envelope que antigamente era utilizado, aí, esse lado do envelope remetente era onde a pessoa colocava seu endereço, né, seu nome completo e seu endereço. E no verso do envelope, o destinatário, o endereço, o nome da pessoa e o seu endereço para onde a carta vai. Essa carta ela ia para o correio, a pessoa ia até o correio deixar, e lá seria selada, colocada um selo e levada para o seu destino. E no caso, o carteiro é o responsável para entregar as correspondências, não é? E baseado na aula de hoje, no que nós vimos, você vai escrever uma carta. Você está tempos que não vê os seus colegas, não tem contato, não é? Você vai escrever uma carta no seu caderno de redação. Você vai pensar em um amigo ou uma amiga e vai escrever uma carta para ele ou ela, como se você fosse entregar essa carta, mas ela vai ficar no seu caderno, tá bom? Existem vários motivos para escrever para um amigo ou uma amiga. Vocês podem estar colocando as novidades em dia, contando algo super legal que aconteceu recentemente, ou só querem saber como estão mesmo. Se faz um tempo que não recebe notícia dele ou dela, pergunte se está tudo bem. Então, mãos à obra e faça sua cartinha para um amigo que você vai escolher agora e deixe registrado no seu caderno de redação. Em um outro momento em que a tia pode olhar o seu caderno e ver essa carta, e você pode até a gente fazer no momento na sala de aula, conforme for, né, o momento, você ter a oportunidade de ler sua carta, tá bom? E a tia também dá uma olhadinha nela. Então, um forte abraço para você, fica com Deus e até a nossa próxima aula.